Na aula desse domingo, vamos falar sobre o batismo no Espírito Santo, aprender sobre o seu conceito, propósito e acerca do seu recebimento e manifestação. Fique conosco, vai começar mais uma aula de Escola Bíblica Dominical. A paz do Senhor, meus amados irmãos, bem-vindos a mais uma aula de Escola Bíblica Dominical. Hoje nós vamos estudar a lição de número 3, que tem por título O Batismo no Espírito Santo. O texto base que sustenta a aula de hoje se encontra em Atos, capítulo 2, do versículo 1 ao versículo de número 13. Aqui nas nossas aulas online, como de costume, eu apenas vou destacar alguns versículos. Nesse caso, a leitura oficial será feita em Atos, capítulo 2, apenas o versículo 1, 2 e 3. É por isso que, mais uma vez, eu convido você e a sua amada família a me acompanharem na leitura oficial de hoje. Diz assim a palavra do Senhor em Atos, capítulo 2, versículos 1, 2 e 3. E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas, como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Então, vamos lá? A primeira coisa que eu quero deixar aqui bem claro é que o batismo no Espírito Santo é uma das principais doutrinas que se encontram nas Escrituras. Assim como outros temas doutrinários, o batismo no Espírito Santo ele precisa ser compreendido em seu conceito, na sua aplicação e, claro, na sua manifestação. Por isso, a aula de hoje vai ser dividida de uma forma diferente do que está aí dividida na sua revista. Eu vou dividir essa aula em tópico número 1, conceito, tópico número 2, aplicação e propósito, e tópico número 3, recebimento e manifestação. Antes que você me pergunte, Manuela, você não está seguindo a revista? Já vou dizendo para você que, como sempre, eu utilizo a revista. A revista, ela é minha bússola, ela é o meu norte, para que eu não cometa erros no desenvolvimento dessa aula. Então, se você me acompanha com a revista aberta, e aliás, eu recomendo que faça isso, você vai perceber que apenas quando eu chegar no tópico número 3, quando eu chegar ali em recebimento, tá? É que eu vou trazer um complemento para a aula. Fora isso, tudo que está sendo descrito aqui está de acordo, está seguindo o caminho que o autor, da aula estipulou, tá bom? Então, não se preocupe. Tá? E qualquer dúvida, é sempre bom que você vá em cima das referências que vão aparecer aqui embaixo, tá? A referência está aqui para que você saiba do que eu estou falando e que você entenda que há embasamento bíblico para o que está sendo dito aqui. Tudo bem? Dito isso, nada impede a gente de ir, para o desenvolvimento. Então vamos lá, tópico número 1, conceito. O tópico número 1 ele é importante porque ele vai dizer o que são as coisas. Por isso, ele começa com um conceito. Então, aqui nesse tópico, a gente vai precisar aprender algumas coisas. E a coisa mais importante, a primeira coisa aí que tem que ficar na sua mente, que você não pode esquecer, é que quando nós tratamos desse tema, a gente precisa entender que existe diferença entre o que a gente chama de obra regenerativa ou obra da regeneração, e o batismo no Espírito Santo. Uma coisa é a obra regenerativa, que é efetuada pelo Espírito Santo. Outra coisa é o batismo no Espírito Santo, que também é efetuada pelo Espírito Santo. A primeira, a obra regenerativa, ela está ligada à salvação, ao novo nascimento, ao abandono do pecado, a viver uma vida em santidade. Eu estou literalmente falando do processo de conversão, tá?
E isso é efetuado pelo Espírito Santo de Deus, como eu já tinha lá bem dito na segunda aula, tá bom? A segunda, que é o batismo no Espírito Santo, é outra coisa, tem outro objetivo. E o objetivo é capacitar o homem, revestir o homem daquilo que é do alto e capacitá-lo e iniciá-lo no serviço, tá? O batismo do Espírito Santo, ele está voltado para o trabalho, para a capacitação, para o serviço, para o ministério, tá bom? Só que a obra da regeneração e o batismo no Espírito Santo, mesmo sendo diferentes, são complementares. Uma depende da outra. O batismo no Espírito Santo, ele só acontece após ou junto à obra de regeneração. Manuela, me explica. Explico. Pode acontecer que alguém no mesmo dia em que se converteu pode, naquele exato momento, também ser batizado no Espírito Santo. O batismo no Espírito Santo não é algo que eu possa controlar, não é algo que eu possa determinar, tá certo? O batismo no Espírito Santo pode ser imediato, como no exemplo que eu acabei de aplicar aqui, pode ser a curto prazo, né? Vai demorar ainda um pouquinho, pode ser a longo prazo, pode demorar vários anos, como também ele pode não ocorrer. Então, a gente precisa entender que são coisas diferentes e que vão acontecer, no caso, no batismo do Espírito Santo, em tempos diferentes. Mas elas são complementares, porque não existe batismo no Espírito Santo sem a obra da regeneração, ou seja, sem a salvação, sem um novo nascimento, sem um abandono ao pecado e sem se voltar, sem um arrependimento, sem se voltar para Deus por completo. Por isso que nós falamos que as duas obras são obras complementares, certo? Mas tem objetivos completamente distintos. Tudo bem até aqui? Essa é a primeira coisa que não pode fugir à sua cabeça. Outra coisa que é necessário deixar claro, que todo crente, isso é uma dúvida recorrente, aliás, na primeira aula me perguntaram sobre isso. É necessário que você entenda que todo crente recebe o Espírito Santo. Todo crente que experimentou a conversão, tudo bem? Que experimentou o novo nascimento, que experimentou o arrependimento, ele recebe o Espírito Santo e se torna a habitação dele, se torna templo do Espírito Santo. Só não recebe o Espírito Santo aquele que não é cristão, tá certo? Então, quando eu me converti, imediatamente eu me tornei morada do Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus, ele me acompanha. O Espírito Santo de Deus vive dentro de mim. Ele está do meu lado. Quando eu não me converto, quando eu não sou cristão, quando eu não entendi a mensagem do Messias, eu não recebo o Espírito Santo. Eu não tenho o Espírito Santo. Logo, a gente entende que o batismo no Espírito Santo é uma consequência da conversão. Um caminho aí que precisa ser realmente perseguido. Vocês vão entender por que o perseguido foi colocado aqui, tá certo? Então, nesse tópico você precisa entender, na verdade, 3 coisas, mas nós já passamos por 2. A primeira é que existe diferença entre obra regenerativa e batismo no Espírito Santo. Elas são distintas, têm objetivos diferentes, mas se complementam. A segunda coisa que nesse tópico você precisa compreender é que quando eu me converti, quando eu entendi tudo aquilo que era necessário para eu entrar no processo de conversão e me arrepender e entrar no processo de conversão, eu recebi o Espírito Santo, eu me tornei casa, habitação, morada do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus agora me acompanha, tá? E só o cristão tem o Espírito Santo de Deus. Aquele que não é cristão não tem o Espírito Santo, tá? Por isso
que a gente fala que o batismo no Espírito Santo é uma consequência, tudo bem, da conversão. Tá bom aqui? Deu para entender? A terceira coisa é mais algo com relação à nomenclatura, né? A terminologia, tá bom? O caso da gente utilizar o termo batismo aqui significa imersão. Logo, nós somos, né, inundados, nós somos cheios, nós somos transbordados pelo Espírito Santo de Deus. É por isso que o termo batismo vai ser utilizado aqui. Uma coisa é o batismo de João, é o batismo nas águas. Outra coisa é o batismo no Espírito Santo, tá certo? Todos os dois batismos são realizados por Cristo, acontecem por causa de Cristo, tá bom? Então, 3 coisas vimos: que existe diferença entre obra regenerativa e batismo no Espírito Santo, né, que tem funções diferentes. Nós aprendemos que o termo batismo pode ser aplicado aqui sem nenhum problema, tá certo? Porque os dois falam de imersão, tá? E a terceira e última coisa que a gente aprendeu aqui é que todo crente, quando se converte, tem o Espírito Santo de Deus. Só não tem o Espírito Santo de Deus quem não é cristão, ou seja, quem não compreende Jesus como o Messias, o único caminho, a verdade e a vida. Tá bom? Tudo bem aqui? Então, entendido esses conceitos, nada aí vai nos impedir de já irmos para o tópico número 2, né? Que é a aplicação e propósito. Aqui nesse tópico eu vou falar um pouco mais sobre o propósito no batismo do Espírito Santo, tá? O propósito central do batismo no Espírito Santo é a capacitação do Espírito para o serviço, tá? Dando ao crente ousadia e poder para realizar grandes obras em nome de Jesus Cristo e ter eficácia no seu testemunho e na pregação do Evangelho, tá? Então, qual é o propósito do batismo do Espírito Santo? Revestimento, fortalecimento e capacidade, habilidade para realizar as obras as obras espirituais em nome de Jesus Cristo, tá? O que faz com que a obra tenha eficácia não é a minha eficiência, não é a minha habilidade, não é o meu estudo. O que faz a obra ter eficiência é o Espírito Santo de Deus. Quando nós utilizamos o nome de Jesus para fazer qualquer coisa, a presença do Espírito Santo tem que ser manifestada, tem que ser aí apresentada de alguma forma, de alguma maneira o Espírito Santo vai se apresentar. Então, o batismo no Espírito Santo, ele capacita o crente para o serviço, dando o quê? Habilidade, estratégia, poder, literalmente, desse poder para ele, para que a obra tenha eficácia. Porque se fosse pelas mãos do próprio homem, não haveria conversão, não haveria testemunho, tá? Daquilo do poder de Deus, testemunho da manifestação de Deus e principalmente não teríamos eficácia na pregação do Evangelho. A pregação do Evangelho não é só recitação cultural, né? Recitação de conhecimento acadêmico, não. Existe ali a manifestação do poder do Espírito Santo de Deus, tá? Então, esse é o propósito do batismo no Espírito Santo. É para isso que você precisa e você é estimulado a buscar o batismo no Espírito Santo, tá certo? Para que você compreenda melhor, né, por que é tão necessário que isso aconteça, você precisa entender que em todos os momentos em que a pregação da palavra era feita, você vai observar que o Espírito Santo de Deus se manifestava. Você vai ter lá os apóstolos pregando e 3.000 pessoas se convertendo. Você vai ver Nínive, por exemplo, ouvindo a pregação
de Jonas e se arrependendo. Isso é a manifestação do poder de Deus. Isso é a manifestação do Espírito Santo de Deus. Quando nós utilizamos lá a lição de número 2, nós vimos que o Espírito Santo é aquele que convence o homem. O Espírito Santo é aquele que vai dialogar ali com o homem para que o homem entenda o grande amor de Deus e o tamanho do sacrifício de Jesus na cruz. Tá bom? Então é isso. Propósito e aplicação, né? Aonde tem que ser aplicado esse poder? Na obra, tá? Tudo que você for fazer, você tem que clamar, você tem que pedir pela presença do Espírito Santo. Seja no que for. Às vezes as pessoas apenas se localizam com o Espírito Santo, e já eu vou falar sobre isso, se localizam com o Espírito Santo apenas em uma manifestação. E isso é errado, tá? Você acaba limitando a ação do Espírito Santo. Como vai ficar bem claro que o Espírito Santo ele não é limitado. Ele tem múltiplas formas e múltiplos caminhos de ação. Tá bom? Então, a aplicação é para quê? Para a obra, para o serviço, para a pregação, para o louvor, para o convencimento do homem, o convencimento do pecador. E o seu propósito é capacitar o crente para que o crente seja eficiente, seja eficaz e tenha habilidade na hora de realizar o serviço, na hora de realizar a obra, tá bom? Então, vamos agora para o terceiro e último tópico, que é o maior de todos, que vamos falar sobre recebimento e a manifestação, tá? Então, vamos lá. Recebimento. Para que esse derramar do Espírito Santo de Deus aconteça, Deus, através da sua santa palavra, vai citar várias condições para que haja o derramamento do Espírito Santo, para que haja o batismo, para que ele aconteça. Então, para que o batismo no Espírito Santo aconteça, existem determinadas coisas que precisam ser feitas pelo homem para que haja essa manifestação. Então, a primeira é aceitar Jesus Cristo, né? Aceitar pela fé Jesus Cristo e apartar-se do pecado e do mundo. Essa é a primeira condição, tá? A segunda condição é obedecer a Deus. Então, eu preciso me converter, me apartar do pecado, me apartar do mundo e obedecer a Deus. A terceira coisa, para que seja derramado o batismo no Espírito Santo sobre mim, eu preciso desejar o batismo no Espírito Santo, eu preciso ter fome e sede pelo Espírito Santo. Se eu não desejo, se eu não tenho vontade, se eu não tenho ânsia para que haja a manifestação do Espírito Santo na minha vida, lindão, não adianta você pedir por obrigação, não vai acontecer. Por isso é que também é necessário nessa busca aí, tá, pelo Espírito Santo, que você peça pelo desejo, que você peça pela sede do Espírito Santo de Deus. Então aqui nós já vimos o quê? 3 coisas que precisam acontecer para que haja o batismo no Espírito Santo. O primeiro é a conversão. A segunda coisa é a obediência a Deus. E a terceira coisa aqui vai ser o desejo, eu desejar que aconteça isso na minha vida. Eu pedir com vontade, com necessidade pelo derramado do Espírito Santo de Deus. Se não há, nesses primeiros momentos, essas 3 coisas, vai ficar complicado e não vai acontecer, tá certo? Outra coisa, a quarta coisa, né? É orar constantemente por isso. Lembra que eu disse ali para vocês logo no começo que o batismo no Espírito Santo pode acontecer imediatamente, pode acontecer a curto prazo, pode acontecer a longo prazo e pode não acontecer? Por quê? Porque a busca pelo Espírito Santo tem como caminho a ser percorrido a persistência. É ser persistente, é ser constante naquilo que eu quero, ser constante naquilo que eu desejo. Então eu devo orar por isso,
tá certo? E nessa oração sempre demonstrar desejo, vontade, sede pela manifestação do Espírito Santo, né, na minha vida, através do seu batismo, tá bom? A quinta coisa que é necessária, crer nesse recebimento. Tem gente que pede não crendo que vai receber. Aí se você pede alguma coisa não crendo no que você vai receber, vai ficar complicado, tá bom? Então, como eu recebo, eu já me converti, e como eu recebo o batismo no Espírito Santo? Seguindo essas regras. Se convertendo, abandonando o pecado e abandonando o mundo, obedecendo a Deus, desejando o batismo, crendo no batismo e orando constantemente, inclusive após o derramar do Espírito Santo de Deus. A oração, ela é algo constante, ela é algo que precisa ser feito de várias vezes, principalmente com relação ao batismo com o Espírito Santo, para que haja sempre renovo sobre a sua vida. Manuela, eu ainda sou 50 anos como crente, eu ainda não fui batizado no Espírito Santo. Continue orando, continue persistindo. Observe se dentro dessas 5 características que foram ditas para você, uma você não está deixando de lado, uma você não está ignorando de alguma forma, ou que o cansaço pela busca não está aí te deixando meio frustrado, tá? Realmente o batismo com o Espírito Santo é algo que tem que ser buscado ali de forma constante e de forma persistente, tá certo? Então, como eu recebo o batismo com o Espírito Santo? Seguindo essas 5 coisas aqui. Orando constantemente, crendo que isso existe, crendo que há o derramar do Espírito Santo de Deus, abandonando o pecado, abandonando o mundo, tá? E principalmente aqui, desejando. Eu preciso desejar que isso aconteça e obedecer a Deus. Tudo bem? Entendido isso, vamos para... Depois do recebimento, vamos falar sobre a manifestação. Com certeza esse deve ser o tópico que todo mundo está mais esperando, né? A manifestação do Espírito Santo. Aqui a gente começa a entender determinadas coisas, que nesse quesito a gente só vai compreender com maior amplitude quando a gente chegar na aula número 4 e na aula número 5. Então não corra, tá certo? Foca aqui e segue no ensinamento desse tópico, tá bom? Então vamos lá, ó. Se a gente retornar para o texto base, né, para o texto base da aula, que fica lá em Atos, capítulo 2, nós vamos ver especificamente nos versículos 2 e no versículo 3, que nós vamos ver 3 sinais, né? O texto vai relatar 3 fenômenos que ocorreram em conjunto para que o Espírito Santo descesse. O primeiro evento foi o vento forte, né? O vento veemente e impetuoso. A segunda coisa que aconteceu foram as visões de línguas, ou seja, as línguas eram visíveis sobre a cabeça de cada um daqueles que estavam reunidos naquele lugar. E a terceira coisa, falavam em línguas. 2 coisas precisam ser observadas aqui. Primeira, 3 manifestações diferentes. O vento, um fenômeno natural. Depois, um fenômeno sobrenatural, tá certo? Que é a visão, né? Que foi contemplada. E terceiro, a manifestação física do recebimento. Então, são 3 coisas. 3 formas de manifestação diferentes. E que aconteceram em conjunto, ao mesmo tempo. Se você for em qualquer outro texto bíblico, você vai reparar que a manifestação dessas 3 coisas juntas, ao mesmo tempo, só aconteceu uma única vez. Não há qualquer outro registro desse tipo de manifestação em conjunto nos registros bíblicos, tá certo? Que conjunto é esse? O vento veemente, impetuoso, a visão das línguas sobre a cabeça de cada um, e o terceiro, a manifestação física, que é o falar em línguas.
Só que a gente já entende que há mais de uma manifestação do batismo do Espírito Santo, tá? Só que a gente entende isso, tá bom? Manuela, mas você falou do falar em línguas. E o falar em línguas, se tratando de um povo pentecostal, é o que mais se destaca. Por que que é o que mais se destaca? Desses 3 fenômenos, o terceiro, que é o falar em línguas, foi o único que permaneceu, ou seja, foi o único que continua sendo manifestado, tá bom? Por isso, o falar em línguas acabou se tornando a evidência visível, a evidência eterna, a evidência física e a evidência inicial do batismo no Espírito Santo, tá? Olha bem, se tornou, tá, a manifestação, a evidência eterna, porque ela continuou, a manifestação física, porque ela é sentida, vista e ouvida, tudo bem? É uma experiência palpável, tá? E inicial do batismo do Espírito Santo. Ela é a inicial, ela não é a única, ela é a inicial, tá bom? Ela se torna a que vai mais chamar a atenção por causa do Pentecostes, por causa daquela descida inicial. Mas não é só ela que evidencia o batismo no Espírito Santo, tá certo? A nossa profissão de fé das Assembleias de Deus deixa isso muito claro. Ele vai falar lá, ó, não é só isso, mas ela, o falar em línguas, é a inicial para eu entender, porque ela é física, para eu entender que aquela pessoa foi batizada no Espírito Santo, tá bom? Ela permaneceu, ela é a evidência mais clara, tá? Mas ela não é a única. Manuela, então se ela não é a única, quais são as outras evidências do batismo do Espírito Santo? Primeiro, o fruto do Espírito, aquele lá de Gálatas. Todos nós temos que expressar, demonstrar ou deixar claro o fruto do Espírito, tá certo? Nós temos que demonstrar o fruto do Espírito, exercer, dar frutos. E esse fruto é o fruto do Espírito descrito lá em Gálatas 5, versículo 22, tá? E a segunda, Manuela, a segunda manifestação são os dons espirituais. Tudo bem? Então, o batismo com o Espírito Santo vai se evidenciar em 3 manifestações diferentes, em 3 categorias diferentes. O falar em línguas é a inicial, tá certo? A segunda é exercer, é demonstrar o fruto do Espírito, aquele lá de Gálatas. E o terceiro são os dons espirituais. Manuela, então o que é fruto do Espírito? Manuela, então o que é dom espiritual? Essas 2 coisas vão ser tratadas com profundidade na lição número 4 e na lição número 5. Hoje eu apenas vou me aplicar, eu apenas vou me focar no que é o falar em línguas, que é o que geralmente a maioria das pessoas tem mais dúvida com relação a isso, tá bom? O fruto do Espírito é extremamente importante, todo mundo tem que correr atrás do seu prejuízo. Os dons espirituais é da mesma forma, mas o falar em línguas, ele é o inicial, ele é o que chama a atenção. E eu vou explicar para você por que ele é tão importante e porque na maioria das igrejas para o ministério, a primeira coisa que é pedido para evidenciar que se está capacitado para o serviço é o falar em línguas, tá bom? Então, esquece o fruto do Espírito por enquanto, esquece os dons espirituais por enquanto e foca só no falar em línguas, tá bom? O falar em línguas, ele vai se destacar porque ele sinaliza coisas importantes. Quais são as coisas importantes que ele sinaliza? Primeiro, ele sinaliza para quem está vendo que aquela pessoa que está manifestando esse dom tem uma vida pessoal de oração. Isso significa que aquela pessoa passa horas ou passa momentos, né? Porque o tempo aí vai de cada um, passa grandes momentos ou passa momentos de constante oração. E essa oração não é uma oração intercessória, é uma oração pessoal, é uma oração de busca,
tá certo? Lembra quando eu falei lá dos cinco coisinhas ali que Deus cita na palavra para o recebimento? Uma delas é o quê? A oração, a constante oração. Então, essa oração aqui não é uma oração intercessória, mas é uma oração pessoal. É alguém que passou muitos momentos orando pela sua vida espiritual, buscando pelo Espírito Santo. Isso, de forma visível, declara que esse alguém tem o quê? Tem comunhão, tá? Tem busca, é um ser de busca, é uma pessoa de comunhão com o Espírito Santo, que deseja o Espírito Santo, que vai estar sensível ao Espírito Santo, tá? Então, o falar em línguas, quando você olha para alguém que está falando em línguas, a primeira coisa que passa pela sua cabeça é que esse ser é crente. Por quê? Porque o falar em línguas evidencia uma vida de oração pessoal. Tá vendo que eu tô falando pessoal várias vezes? Que buscando por si mesmo, buscando pela sua vida espiritual. Isso é importante. É por isso que o batismo com o Espírito Santo, ele evidencia isso. Porque o batismo com o Espírito Santo é uma busca espiritual e pessoal, tá? Eu me embolei aqui. É uma busca espiritual e pessoal, tá bom? Por isso que todo mundo sempre vai acabar se voltando, né? Vai colocar como critério alguém que fala em línguas, tá? A segunda coisa que vai chamar a atenção é porque o falar em línguas capacita para o poder profético, tá bom? A segunda coisa é que o falar em línguas capacita para a manifestação profética dentro da igreja. Manuela, me explica isso? Explico. Você vai reparar que existe uma grande diferença entre alguém falando ou orando em mistério, né, como a gente chama, orando em línguas num culto normal, ou quando há manifestação de profecia na igreja. Vou te dar um exemplo. Esse exemplo vai ficar melhor. Você já reparou que você está lá no culto, louvando, glorificando o nome do Senhor Jesus, e do nada tem alguém do seu lado falando em línguas? Mas você vai perceber que aquele alguém que está falando em línguas, ele tá interagindo entre ele e Deus. Ele não está nem aí para quem está do lado. O negócio é ele e o Espírito Santo ali. Então, isso aqui é algo pessoal. Ah, Manuela, mas falar em línguas no meio do culto acontece. Porque às vezes a pessoa tá tão voltada para aquele lado espiritual, aliás, todo mundo tinha que estar, né? Mas tá tão voltada para aquele ambiente que ela não se segura e ela é transbordada pelo Espírito Santo e acaba manifestando o falar em línguas. É errado? Não, não é errado, é bom e você vai entender já já porque acabou, tá bom? E quando se fala da profecia, quando vai haver manifestação profética dentro da igreja, você vai reparar que a primeira coisa que acontece é uma declaração em línguas e imediatamente a igreja entende e se prepara para receber a mensagem. Manuela, como isso acontece exatamente? Não posso descrever para você, porque é uma experiência espiritual, é uma experiência única, não sei como, mas a gente sabe dentro da gente que há diferença entre uma manifestação pessoal e uma manifestação profética dentro da igreja com a manifestação em línguas, tá? A manifestação profética em línguas, ela tem que ocorrer com tradução, tudo bem? Sempre vai ter ali, ou quem mesmo está manifestando esse dom traduz, ou tem uma outra pessoa que vem e traduz, tá certo? Mas existe aqui essa diferença. E essas duas coisas vão acontecer com a manifestação em línguas. Então, falar em línguas demonstra o quê? Demonstra que aquela pessoa tem momentos de oração pessoal, ela busca por ela busca por um relacionamento pessoal. A segunda coisa é que ela vai estar capacitada, né, para a manifestação do poder profético, tá bom? E a terceira e última coisa, que é a mais interessante sobre o falar em línguas, é que o falar em línguas é o único dom que oferece autoedificação.
Manuela, o que você quer dizer com isso? Eu quero dizer que quem fala em línguas, quem ora em línguas, quem está ali naquele momento do culto falando em línguas com Deus, está se auto-edificando. O falar em línguas não tem a ver com os outros. O falar em línguas tem a ver com o pessoal, tem a ver com o individual, com o crescimento espiritual daquela pessoa. É por isso, por causa dessas características, que o falar em línguas se torna o dom em destaque dentro das igrejas pentecostais, principalmente para se colocar alguém em serviço, tá certo? Por quê? Porque demonstra busca pessoal, tá? Porque aquela pessoa vai estar capacitada para a manifestação profética. E terceiro, porque a autoedificação, ela está sendo edificada pelo próprio Espírito Santo naquele momento, tá? E quarta e última coisa é porque o falar em línguas naturalmente torna aquela pessoa, nos torna como crentes, mais sensíveis ao Espírito Santo e mais sensíveis ao mundo espiritual. Nós obtemos sensibilidade espiritual. Então, por que o falar em línguas é sempre o dom que mais vai se destacar dentro das igrejas pentecostais? Por causa dessas 5 coisas. Porque demonstra que aquela pessoa tem busca pessoal, porque aquela pessoa está capacitada para a manifestação profética, tá certo? Terceira coisa, porque é o único dom que manifesta autoedificação, tá? E quarto, torna o crente, torna aquela pessoa em questão mais sensível espiritualmente, tá bom? Mais sensível ao Espírito Santo, tanto é que ela recebe ali a profecia para declarar a igreja e torna ela também mais sensível espiritualmente em todos os âmbitos, seja para algo bom ou seja para algo ruim. Isso torna aí, coloca ela em um estágio de discernimento de espírito, tá bom? Então é por isso que o falar em línguas acaba sendo o dom que se destaca, porque ele é o dom inicial, tá bom? Esse dom é mantido para a igreja, ou seja, de todas aquelas 3 manifestações lá de Atos capítulo 2, o dom de línguas foi o que ficou. Esse dom foi o que ficou para a igreja, tá? Ele serve para edificar de forma comunal, ou seja, para edificar a comunidade, tá? E serve para edificar de forma pessoal cada cristão. Aí vem a pergunta que todo mundo chega a fazer quando se trata desse assunto. Manuela, todo mundo vai ser batizado no Espírito Santo? Não. Nem todos os cristãos vão experimentar o batismo no Espírito Santo. Não, não vai acontecer. Manuela, por quê? Não sei. Você pode ser uma pessoa que busca, ora, jejua, passa por todos aqueles processos, mas por algum motivo que só Deus conhece, você não vai manifestar o batismo com o Espírito Santo, tá bom? Pelo menos não no falar em línguas, tá? Manuela, mas como fica isso? Como é que fica a minha vida? Eu perco a salvação por causa disso? Não, você não perde a salvação por causa disso. Lembra que eu comecei lá? A salvação, o projeto de regeneração é uma coisa, batismo com o Espírito Santo é outra, né? Batismo no Espírito Santo é outra, tá certo? Todo crente, todo ser humano que se converte, ele recebe o Espírito Santo está com ele, o Espírito Santo acompanha ele e ele vai ser salvo, se mantendo no caminho, obedecendo a Deus e fazendo tudo que é coerente. Agora, pode acontecer de você não ser batizado no Espírito Santo, pode acontecer de você não manifestar em línguas, pode acontecer de você não manifestar o dom profético, pode acontecer de você não manifestar algum dom espiritual de cura, de libertação, pode acontecer de você não manifestar esses dons, tá? Mas todos nós devemos buscar o batismo no Espírito Santo, todos nós devemos buscar a manifestação, até porque fruto do Espírito todos nós devemos dar, todos nós devemos oferecer. O fruto do Espírito
ele é algo para todo crente que é indispensável. O batismo com relação ao serviço é que pode não vir a transparecer, pode não vir a ser executado, mas o fruto todos nós devemos ter, porque nós temos o Espírito Santo de Deus em nós. Tá bom? Tudo bem? Então vamos lá. Eu sei que essa aula é uma das aulas assim mais complexas de explicar. Eu sofri um pouquinho na hora de dar essa aula, mas eu preciso que você entenda que mesmo que não haja manifestação imediata, ou mesmo que se demore muito para que alguma coisa dessas venha acontecer com você, você não deve parar de buscar, você não deve parar de pedir, você não deve parar de alcançar esse objetivo. Isso é muito importante. A manifestação do Espírito Santo nas nossas vidas é uma experiência espiritual única e é o que nos fortalece não só para o serviço, mas para permanecer em serviço. Você pode não profetizar, você pode não falar em línguas, você pode não ser um pastor, você pode não ser alguém que demonstra a cura divina ou que faz milagres divinos, mas você tem o Espírito Santo de Deus. Você exala a presença de Deus e isso é extremamente importante. A palavra de Deus diz que nós devemos buscar primeiramente o reino de Deus e as demais coisas nos serão acrescentadas. Tudo vai ser acrescentado de acordo com a capacitação, de acordo com o chamado e de acordo com as forças de cada um. Deus, ele não sobrecarrega ninguém, tá certo? Então, se você ainda não alcançou o batismo com o Espírito Santo de Deus, não desista. Continue, se aparte do pecado, obedeça a Deus, ore constantemente e ore principalmente por você, para que o Espírito Santo de Deus possa limpar o que falta, para que você receba essa experiência. E se por acaso essa experiência não chegar, não fique triste, não fique abalado, também não desista, também não pare de orar. Fique feliz, porque você alcançou pela misericórdia de Deus a salvação. E esse é um dos maiores presentes que alguém pode ter nas suas próprias mãos. Tá certo? Então, recapitulando aqui, o batismo com o Espírito Santo, o batismo no Espírito Santo, ele serve para capacitação para o serviço. Ele é uma obra complementar à obra da regeneração, que fala sobre o caminho da salvação. Tá certo? Como eu recebo o batismo no Espírito Santo? Seguindo 5 coisas que foram citadas por Deus na Bíblia. Obedecendo, orando, aceitando a Cristo, tá? Me livrando do pecado, me apartando do mundo, tudo bem? E a outra, peraí que eu me perdi. E orando constantemente. E claro, não deixando de desejar essa manifestação, tá? Isso é muito importante. E crer nessa manifestação também, tá bom? O crer é extremamente importante. É assim que eu recebo o batismo com o Espírito Santo. O falar em línguas, Manuela, por que o falar em línguas ele é tão importante? Porque ele é o sinal inicial do batismo. Porque ele é o único dom que autoedifica o servo, tá? Porque ele prepara o servo para a manifestação profética, tudo bem? E porque o falar em línguas demonstra intimidade e busca pessoal por Deus. Por isso que ela acaba sendo destacada. Mas é só esse o sinal do batismo no Espírito Santo, Manuela? Não, não é só esse. É a demonstração do fruto do Espírito Santo e, claro, os dons espirituais, tá bom? Batismo com o Espírito Santo não se resume só ao falar em línguas, todavia, o falar em línguas precisa ser buscado, precisa ser ali alcançado, é essencial não por causa dos outros, mas para a sua própria edificação. Tudo bem? Espero que todos vocês tenham compreendido, espero que tenha sido fácil. Eu me esforcei o máximo para ficar bem compacto e bem fácil para você. Caso você tenha alguma dúvida, por favor, não deixe de me mandar
um zap ou entrar em contato comigo dentro da igreja ou até mesmo colocar sua pergunta aqui e eu vou ter o maior prazer em te responder. Que Deus a todos abençoe, um excelente domingo e até a próxima aula de Escola Bíblica Dominical.